Olá, olá, seja muito bem-vindo ao programa Saúde em Movimento aqui pela TV Galega. E hoje nós temos aqui uma convidada incrível que vai falar sobre um evento que teve há poucos dias, Mulheres que Inspiram, né? Saber um pouquinho da onde surgiu, qual foi a ideia, o quanto repercute, quais são as mulheres, como que funciona isso, os bastidores, né? Quanto tempo antes precisa ser organizado, mas também falar um pouquinho sobre a posição da mulher na sociedade, né? Tantas mulheres muitas vezes são reconhecidas de forma internacional, né? Quantas pessoas a gente admira, mas às vezes nós esquecemos de olhar as que estão do nosso lado, na nossa cidade, no nosso estado, né? E entender qual é a posição delas e o que elas fazem de diferente, né? E quantas mulheres ali que eu percebi também que eram de áreas bem distintas. Então, qual é a metodologia de análise? Como é que a gente chega a essa conclusão? Quais são essas mulheres? Porque mulheres inspiram em várias áreas, não só na área de empreender, não só na área empreender sim, mas na parte de ADM, comunicação, tecnologia, né? Quais são as áreas? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Também quero trazer aqui para vocês que mulheres que empreendem, educam, cuidam, lideram, criam, transformam e inspiram, né? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, quero apresentar, tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje, tá? De verdade. Mudou um pouquinho, né? Lá no evento eu estava do outro lado hoje e eu fiquei muito feliz de estar lá no evento. Eu vou todos os anos, dos primeiros não, né? Não sabia, enfim, mas os últimos 4 anos eu tive presente. Queria que você se apresentasse, falasse quem você é, da onde, para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor. Oi, Joana. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Obrigada também à TV Galega por essa oportunidade de conversarmos e trocarmos um pouco essa experiência. Realmente o evento ele é bastante intenso esses últimos dias, então agora a gente está respirando um pouquinho com calma e a gente pode realmente reavaliar, avaliar e conversar um pouco sobre tudo o que acontece no evento. Então, eu sou a Mara William, eu sou advogada, contadora e por incrível que pareça, eu não sou da área de eventos, eu não tenho isso no meu portfólio de atividades, mas surgiu de já há muitos anos, né? 6 anos já é bastante tempo. E esse evento ele acabou surgindo junto com a equipe da Contacos Contabilidade, da qual eu tenho um laço muito forte, fui fundadora lá do escritório e ainda trabalho no consultivo lá na empresa, né? Principalmente em atendimentos, planejamentos e coisas mais específicas, porque o meu dia a dia eu realmente trabalho na advocacia. E na época da pandemia, porque lá na Contacos nós sempre tínhamos e sempre tivemos um número muito elevado de mulheres que trabalham. E eu sempre me dedicava, né? Por exemplo, nas épocas de marketing, acabava ajudando um pouquinho, o que vamos fazer aqui, fazer ali, também junto com a assessoria de imprensa, que é a Prece, acabo coordenando ali o que é de reportagem, validando agora o que vamos falar, o que é problema, o que o cliente precisa ser informado. Então, eu tenho um canal muito aberto com elas para essa questão de materiais. E na época da pandemia, né, porque sempre Dia das Mães e qualquer evento mais significativo, nós sempre tínhamos o hábito de fazer alguma coisa para a equipe. E na época da pandemia, mudou tudo, né? Março assim foi um ano muito difícil, né? Dia da Mulher, começando essa questão de pandemia, que ninguém nem sabia aonde ia parar isso tudo. E ninguém imaginou que fosse ser tão impactante nem tão longo, né? Foi algo assim que vai ficar para a história, né? Vai ficar para a história e só sabe quem viveu. E daí nessa época que fecha, abre, fecha de novo, todo mundo começa a ficar aterrorizado, se resguardando, né? Fechado. Aí nós não podíamos fazer nada internamente e resolvemos então
surgiu essa ideia, vamos contar algumas histórias de mulheres empreendedoras nas mídias, né? Então o primeiro ano foi moleza, assim, selecionar as mulheres, né? Porque a gente já tem mulheres de destaque na cidade, então as que eram mais conhecidas foi o primeiro ano. Então foi muito fácil, nós pegamos, eu não me lembro bem se 8 ou 10 mulheres, e fizemos exatamente essa questão de contar um pouquinho da mulher, sua trajetória, né, desafios, enfim, a reportagem sobre ela. E a mídia, na época, recebeu muito bem os textos, porque eles iam sendo contados a cada 2 dias. A gente levou o mês todo de março para contar as histórias dessas mulheres. E naquela época, né, como a gente disse, a gente não tinha noção da extensão. A ideia era fazer um café junto com as mulheres da Contax, as homenageadas com as mulheres da Contax. Só que foi impossível fazer qualquer café nesse sentido. E acabamos fazendo um encontro online, uma live online. Então, foi assim um momento muito impactante, porque nós reunimos essas 10 mulheres, mais ou menos, de setores totalmente diferentes, perfis diferentes, e conseguimos numa live conversar quase umas 3 horas. Foi assim uma das lives mais longas que eu já participei, mas eu tive que cortar porque havia muito assunto e eu senti que tinha muita necessidade de troca também desse conhecimento, dessas experiências entre elas, e foi muito proveitoso. Então ficamos com a promessa de no ano seguinte fazer um novo evento e aí congregar as do ano seguinte mais as do ano anterior para esse tal café. Só que daí, no ano seguinte, nós repetimos a história delas na mídia e aí, em vez do café, mas o café, como é que vai ser o café? Vamos trabalhar com uma palestra de conteúdo, né? E aí, essa palestra de conteúdo, nós conseguimos selecionar algumas mulheres interessantes. Eu lembro que nesse primeiro ano nós convidamos a Rosângela Moro, que naquela época ela não era de partido nenhum, ela era apenas a esposa do Sérgio Moro, não havia envolvimento em política, em nada disso. Ela tinha a sua função como advogada para o terceiro setor, uma experiência interessante, né? E toda aquela vivência com uma pessoa exposta na mídia, né? E, alguns atacando, outros idolatrando. Então era um momento conflituoso para ela também, e ela aceitou vir. Então aquele primeiro ano, assim, do esperado café, nós já tivemos um público de 200 mulheres. Olha. Então a gente organizou aquele evento. Foi um evento muito bacana, tivemos vários apoiadores, e aí nós descobrimos que essa fórmula dava certo, né? Então todos os anos seguintes nós mantivemos essa estrutura do evento, que é trabalhar com a imagem dessas mulheres, os exemplos da mídia antes, e depois, no dia do evento, apresentá-las para a comunidade como um desfecho final, e sempre trazer um pouco de network, que é ou no café, ou pós-café, no coquetel, ou ficar conversando. E a gente via que assim, as mulheres se reencontram, porque muitas se conhecem, mas às vezes não têm oportunidade de conversar, porque você está passando, você está no seu dia a dia, você está com pressa, e ali pelo menos aquela 1 hora e meia você era apresentada, você conversava, trocava cartãozinho, enfim, se conectava com outras de áreas diferentes, de mesmas áreas, amigas ou não amigas, era apresentável. Então era um ambiente muito saudável para isso, e aí para o fortalecimento também da mulher. E você esperava que esse evento fosse
chegar onde chegou, já está na 6ª edição, enfim, chegar nesse reconhecimento. Tem pessoas que já aguardam, que já sabem. Tanto é que quando eu fui convidar algumas pessoas, eu vou todos os anos, nossa, eu adoro. Eu convidei pessoas que vieram de Timbó, de Balneário. Então, poxa, pessoas que empreendem. Então, a gente sabe o que é, né? Sair da sua cidade uma hora, vir até um evento. É a manhã toda ali investindo em cima de um evento, que esse ano foi de manhã, né? Que foi diferente também. E é interessante essa mudança até, porque a gente vem estudando muito a mudança do comportamento das pessoas, né? Claro, tem fases, né? Tem gerações que têm mudanças e comportamentos bem diferentes, né? As mais novas, principalmente. Mas a gente já percebe uma tendência de mercado em relação a isso, né? Como é que foi, assim, esse ano? Como é que foi a escolha, a busca, né, pelo local, horário, essas mudanças? Foi estratégico? Gostaram? O resultado foi bom? Foi desafiador? Como é que vocês encontraram, assim, de resultado? É que esse evento, ele é bastante desafiador, porque ele não é um evento que gera fins lucrativos. Muito pelo contrário, né? Ele é um evento que, pela entrega que ele tem, né, a gente depende de muitas mãos. Um ajuda aqui, um ajuda ali. E, claro, os profissionais que são contratados, é o dia a dia deles, né? Eles não têm objetivo nenhum de fazer nada gratuito. Então, a gente depende realmente de apoiadores e empresas que nos ajudem a colocar o evento no ar. Uhum. Porque, realmente, quem participa pode observar que ele é todo estruturado nos mínimos detalhes, né? Então, a recepção das mulheres, o espaço sempre muito adequado, sempre muito bem arrumado, muito decorado, ou um bom café, um bom coquetel, né? E as mulheres retribuem muito, né? Elas vêm muito caprichadas, bonitas, arrumadas. Verdade. Elas sabem que vai ter foto, que vai ter vídeo, que vai ter cobertura. Então, ele é um ambiente realmente diferenciado. E isso custa. Então, todo ano a gente tem esse desafio de conseguir, né, pelo menor custo ou dentro das possibilidades do que a gente arrecada, pagar o evento. Por isso que ele tem entrada. Né? Não porque a gente utiliza esse dinheiro para qualquer coisa. Esse dinheiro é totalmente, 100% custeado, o evento, e obviamente não é suficiente ainda. Então, a gente precisa sempre de ajuda. Então, os primeiros eventos a gente ainda não tinha essa prática, né? Então, nós acabamos, a Contax arcou financeiramente muito para manter o projeto, para manter esse evento, até porque, como ela participou, ela deu o nome para o evento, e também, se ela vai dar o nome para o evento, sendo um escritório da qualidade que ela não vai deixar o seu nome associado a um evento que não tenha essa prosperidade, que não tenha esse, né, esse padrão. Sim, tem que ter uma linha, né? Até porque, assim, eu sempre falo, né, que a gente se acostuma muito rápido com coisas boas. É difícil voltar, né? Então, quando você faz um evento, nossa, melhorou isso, no próximo vai ter que ter aquilo, pelo menos, e talvez mais alguma coisa, né? Então, eu percebo assim, inclusive mudou muito, né? Hoje, muitas querem tirar fotos, querem registrar os momentos, querem ter um painel, querem, né, uma boa iluminação. Inclusive, até uma coisa que eu vi no evento, assim, que eu percebi, o fotógrafo que estava lá, ele era todo atento. Olha só como são os detalhes. Vamos fazer uma sem crachá, me dá tua bolsa aqui dele. Aí ele tinha uma bolsinha, olha só como são os detalhes. Ele tinha uma bolsinha que quando era o homem, a pessoa não sabia o que fazer com o celular. Ele pegava, fazia assim, abria a bolsinha, a pessoa colocava a bolsinha dentro, que era uma bolsinha que estava nele. E ele lembrava de devolver o celular.
Então, assim, ali as pessoas estão conversando, a gente está tudo muito aéreo, né? Então, assim, um chama daqui, outro chama de lá. Não vai lembrar desses detalhes. Mas depois faz a diferença. Quando você vê uma foto, uma iluminação, o celular não está na sua mão, não está o crachá, está ajeitadinho, não está virado, né? Então, olha só o que eu estou falando, apenas do comportamento do fotógrafo, que é totalmente importante. Porque muitos passaram por ele. Registra, né? Todos passaram por ele, às vezes nem perceberam. E o que eu estou falando não é nem sobre a qualidade da foto, é sobre a experiência. A experiência dele. Até comentei, nossa, como ele é atencioso. Como, aí quando a gente estava saindo, quer tirar foto com o troféu, com a imagem, enfim. Então, assim, e com a tua mãe, não? Né? Então, ele, não é por foto que ele está ganhando ali, não. Né? É pelo trabalho dele. Então, assim, o quanto é bom você estar num ambiente onde você se sente acolhido, importante, né? Bem recebido. Não é na sua casa, mas é no local onde tem uma amor. Extensão da sua casa. Isso mesmo. Essa equipe que já me acompanha há alguns anos é uma equipe fantástica e realmente, assim, os bastidores dá muito trabalho mesmo. Ninguém imagina. E essa ideia de conseguir um evento itinerante, eu acho que ela deu certo, né? Porque, por exemplo, você estar num ambiente fixo, eu estou lá no local tal, no local Y, isso era um custo muito elevado de espaço, porque não é só o espaço para sentar, é o espaço do coffee, é o espaço do estacionamento, só quem faz o evento sabe o que tem envolvido. Tem tudo isso por trás, tem segurança, né? Tem toda essa questão. E o que você sente, assim, quando o evento está acontecendo? Então teve a abertura, aí teve a fala, né, da analista Nicolau esse ano. Antes até do talk, assim, as coisas acontecendo, até ali você envolvida nas perguntas, estando ali com elas, né, da parte ali que estávamos sendo feitas entrevistas, as falas, o que você vai sentindo, assim, você está nervosa, tipo, para dar tudo certo e nos detalhes e cuidando de tudo, ou você já não, a minha parte eu fiz até agora e agora eu sou uma convidada, eu vou fluir junto e eu vou sentir. Qual é a tua sensação ali? Em momento algum eu me sinto convidada, porque em que pese confiar na equipe, eu acho que eu sou uma pessoa muito controladora, muito centralizadora, então eu tô com um olho aqui, um olho ali, no palco, eu tô olhando se o rapaz está passando o vídeo certo. Claro, eu não tenho mais controle disso, né, nessa altura, mas eu fico assim completamente ligada até o final do evento para que tudo aconteça como deve acontecer. Então, eu só relaxo quando acaba mesmo. E olha, é interessante você falar assim, não tem mais controle. Só que é o que você vai observar agora que vai evitar ou melhorar no próximo. Sim, né? Sim. Então isso que é muito importante também. E eu também sou muito assim. Eu não consigo estar ali. Claro, eu vou estar vivendo e tal, mas tu tá observando, agora é isso, agora é aquilo. E eu vi assim que era milimétrico, assim, tava encerrando e já tinha as meninas que estavam descendo para fazer a entrega das bolsas, até porque foi feito em um cinema. Então é desafiador fazer num ambiente tão diferente. Não tem bastidor atrás do palco, como normalmente tem. Não tem onde é que vocês iam colocar as coisas, né? As pessoas da estrutura estavam junto com os convidados. O quanto não tem que pensar isso antes, né? Mas foi, assim, uma grata surpresa e assim, a gente foi abraçado ali pelo shopping, pelo cinema. O local realmente surpreendeu, né? O conforto de você estar ali nas cadeiras do cinema, todo aquele telão à disposição. Acho que o local foi... Ele é bonito, né? Lindo, ele é glamouroso. lindo. Imagina aquela tela, Sim. o som, então, para os vídeos, né? O som das entrevistas, assim, faz a diferença, Sim. né? Você tem pessoas... do teu lado, assim, que a ideia é sua e dela, ou junto, ou engajou, ou está dividindo contigo, ou você busca profissionais que vão te ajudar a ir atrás do local e fazer toda essa estrutura? Como funciona? Você contrata essas pessoas para te ajudar, ou você tem pessoas do seu lado como se fosse uma tribo, uma irmandade, assim, não, vamos lá, vamos arregaçar as mangas e vamos juntas? O evento, como eu disse, ele começou, né, a ficar pesado, porque assim, não é o nosso dia a dia.
né? Então, eu sou uma pessoa que tenho a minha agenda lotada já, e ainda incluir um evento é pesado. Então, hoje eu não tenho mais equipe de marketing interna como eu tinha no passado, são terceirizados. Então, eu não consigo mais contar com pessoas à disposição 100% do tempo para me ajudar a pensar e procurar tudo. Então, eu vou me cercando de, alguém ali do escritório me ajuda nisso. Eu conto muito com as minhas filhas, a Júlia e a Luísa, que ambas trabalham comigo. Bom, então é um apoio, né? Porque são muitos detalhes. E elas, desde o primeiro evento, estavam juntos, já ajudaram, já viram a construção do evento. Então, elas trabalham muito nos bastidores ajudando. E aí, claro, a gente contrata a agência, contrata a equipe para receber, vai contratando, né? E aí chega num determinado momento, você tem que juntar isso tudo, né? Juntar o profissional, porque não é só contratar o fotógrafo. Que horas o fotógrafo chega? Aonde que ele vai estar, aonde que ele chega, e assim cada profissional, aonde que ele entrega, para quem ele entrega, né? Como junta isso tudo, como une. Então, a equipe da retaguarda que a gente vai desfalcando no escritório é a equipe que acaba nos ajudando no dia a dia a fechar com a equipe externa que foi contratada. E nesses últimos 2 anos, né, eu acabei me unindo, né, com o Gustavo Siqueira, porque ele sim é da área de eventos, ele também é jornalista e ele também conhece um pouco mais desse mercado, né, dessas empresas, desse público do que eu. Eu conheço das mulheres, eu conheço do trabalho, mas não realmente dessa área comercial. Então, desde o evento do ano passado, que acabou também sendo itinerante, ele foi ali na DVA Mercedes. Foi na Mercedes, Foi assim uma grata surpresa também, né? Porque imagina, você transforma uma concessionária, uma loja, né? E fomos muito bem recebidos. Foi muito bom lá. Foi muito ótimo, bom. Eu estava né? lá. Só que daí você constrói tudo, constrói o palco, constrói o telão, constrói tudo lá. Então, o Gustavo, ele deu um up no evento, com ideias novas também, novas pessoas, novos patrocinadores, novas frentes, né? Então, esse foi o combinado. Olha, tu pode ter ideia, todas as ideias que tu quiser para o evento ser melhorado, mas a essência do evento, ela tem que permanecer, né? Então, qual é a essência do evento? Nós temos que ter uma seleção criteriosa das mulheres, né? Nós temos que manter essa história contada nas mídias, nós temos que ter palestras de conteúdo ou talks ou o que for, né? Porque ninguém vai sair da sua manhã de trabalho para ir lá ouvir nada. Só vendo reconhecimento de outras pessoas. Não, você tem Hoje não mais, né? Você tem que agregar ao teu tempo. Teu tempo vale dinheiro, né? Todo mundo corre atrás do tempo. Então, para ser atrativo, tem que ter um bom atrativo lá também. E essas foram essas condições, né, que toda essa parte de mentoria, de curadoria, continua sendo de minha responsabilidade, porque senão o evento perde a essência. E isso a gente não pode deixar acontecer. Até porque já existe um legado ali, já existe uma continuidade. Então é justamente aonde iniciou que essa foi a iniciativa, né? Sim. Reconhecer pessoas, mostrar essas pessoas, elas se sentirem reconhecidas pela sociedade, né? Porque a gente tem bem poucos movimentos como esses, independente, mulher, homens, enfim, de pessoas que fazem a diferença, né? De forma, porque envolve tudo, né? Envolve o quanto para a sociedade você está ajudando em relação a contribuindo a famílias, a colaboradores, ao bairro, né? Hoje quantas empresas, comércios, né? Alavancam os bairros, trazem vida para os bairros, novamente para as ruas, dependendo daquela rua, vem uma empresa.
Aí ali já começa a vir uma outra do lado, vai ver que aquela rua, ela muda. Ela estava muito residencial, ou abandonada, com construções antigas, e as coisas começam a mudar. Então, os reconhecimentos, eu acho que eles são importantes. Você que está aí, então, nos assistindo até agora, eu quero dizer para você que no segundo bloco, que já vem daqui uns minutinhos, nós vamos conversar sobre o que essas mulheres podem ter em comum, que critérios talvez a gente pode observar, né? Que você vinha observando, se mudou alguma coisa de alguns anos atrás para hoje em relação às escolhas. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Aguarde uns minutinhos que a gente já volta. Centro Valora, a maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centro Físio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centro Físio, Rua Victor Conder, 214, Blumenau. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Duca Móveis, agora com 2 lojas. Venha conhecer nossa nova loja. Esta somente com produtos de showroom e saldos de estoque. Com 2 entradas de fácil acesso, pela frente para quem vem do centro ou por trás da loja, pelo retorno por baixo da ponte de ferro. Duca Móveis Outlet, da casa ao escritório. Rua das Missões, 326, próximo à Unimed. Olá, olá, então retornando ao nosso programa, estávamos falando do evento Mulheres que Inspiram. Estamos aqui com a Mara, conversando sobre os detalhes, os bastidores, de onde surgiu.
E agora nós vamos falar muito sobre o que aconteceu há poucos dias, como que foi, sobre as mulheres, sobre as escolhas, certo? Só antes, quero trazer para vocês alguns dos nossos patrocinadores, então a Duca Móveis, o Spactus Doctor, sempre aqui apoiando, né? Também tem a Station, quero trazer ela logo aqui no programa para conversar com vocês sobre um trabalho que eles estão fazendo em relação à dança, os adolescentes, os adultos também tem novidades, tem também uma apresentação que eles vão fazer logo, já passaram aqui mensagens perguntando para mim sobre quando é que ela volta aqui, então vamos trazer logo ela aqui para conversar com vocês também. Gente, temos também a Larissa, que vem trabalhando, fazendo um lindo trabalho em relação a como as mulheres se vestem, a parte da coloração, das roupas, das joias, né? Já teve aqui no programa, as pessoas conversam muito, perguntam sobre ela também, então vocês podem entrar em contato com ela quando vocês precisarem, tirar as dúvidas, né? E ter aí grandes dicas sobre isso. Agora eu trazendo algumas estatísticas que eu acho que é bem importante de dar uma lembrada. As mulheres representam mais da metade da população brasileira, isso a gente já sabe, né? Quantas mulheres tem aí, né? Muito mais que homens. A gente fala há muitos anos isso, né? O empreendedorismo feminino, ele cresce ano após ano no Brasil. Então, não só mulheres trabalhando, mas também empreendendo, né? Mulheres lideram milhões de lares brasileiros. E aonde está a grande dificuldade, né? Do cenário feminino é liderar os lares e empreender, ou estar trabalhando. Então, essa logística, né, esse equilíbrio, ou essa equalização que a mulher precisa fazer, é que é o grande desafio. Eu acho que é onde mais, no momento, a gente percebe que as mulheres estão perdendo um pouquinho o time, essas cobranças que a gente está tendo, essas críticas em relação a isso. Estudos mostram que mulheres que possuem redes de apoio têm maior bem-estar emocional e profissional, justamente pela dificuldade, né, de fazer essa gestão. O que eu gostaria de conversar com você um pouquinho é entender em relação às escolhas das mulheres desse ano em específico ou de outras edições, o que você acredita que elas têm em comum? Percebi que são de áreas diferentes mesmo, né? A gente tinha ali artista plástico, tinha pessoas que comercializam, né, produtos importados, então do comércio, das artes, eu com saúde, então várias áreas diferentes. Mas o que tem assim em comum? O que você acha assim, que poderia trazer essa fala para nós? Oh, que pergunta difícil, né, Joana? Às vezes eu vejo, assim, alguns materiais que falam assim, os melhores, maiores CEOs, o que eles tinham em comum? Aí eles trazem, né, algo assim. Então, foi isso que me inspirou a fazer essa pergunta a você. Então, na verdade, o que a gente procura é fazer realmente pegar pessoas de áreas completamente diferentes, porque eu acho que perderia a graça se a gente pegasse só, por exemplo, profissionais médicos, né? No mesmo evento, em que pese a várias, mas assim, não tem possibilidade. Então, a gente procura selecionar empreendedoras jovens, empreendedoras mais maduras, empreendedoras de empresas ou negócios mais há anos já de mercado, mais firmes no mercado, sólidos, empreendedores que estão se destacando, que iniciaram com uma ideia inovadora agora. Então, a gente realmente faz uma seleção para que todas sintam que têm chance e oportunidade de um dia estar lá. Porque a gente não quer que o evento seja visto como algo inalcançável. É só para empresa muito grande, é só para o padrão X. Não, eu acho que o que motiva é realmente você se empreender, construir algo diferente, começar algo e aquilo dar certo, né? Aquilo, você ser disruptiva no teu segmento, ou no que você está fazendo, ou na forma como você está empreendendo no teu comércio, como você apresentou. Porque hoje, vamos pegar qualquer estabelecimento, vamos pegar clínica de estética, você tem inúmeras. O que diferencia uma da outra, né? Sim. Qual é a diferença? Por que então eu não vou colocar, né? A gente não coloca ali todas, não tem como, nós temos que pegar um que a mais. Então a gente procura essa pitada a mais. Acho interessante essa fala, porque a gente teve a oportunidade de conhecer algumas antecipadamente, né? A gente fez podcast, né? Vários eventos ali, e achei isso muito bom, porque eu não sabia, não conhecia todas, né?
E eu percebi, assim, que da mesma forma que a gente tinha pessoas que estão há muito tempo no mercado, nós tínhamos pessoas jovens, né? E é justo isso, porque se só pessoas que têm empresa acima de 50 anos, que é o meu caso, e de outras pessoas que tinham ali, outras, então, vou levar tanto tempo que nunca vou estar lá. Isso. E às vezes até nem vai mais estar no evento como convidada, porque, poxa, só daqui a 50 anos as figuras marcadas, ou só. Então, achei interessante isso, assim, sabe? Essa visão, né? Do novo, do diferente, de um trabalho que vem sendo reconhecido de certa forma. Então, achei isso bem interessante, percebi isso, tá? E um detalhe que eu acho que é bem importante, você falou ali que tem todo um trabalho que antecipa o evento, que você não abre mão, né? Que por mais que o evento ele precisa se inovar, ele precisa mudar, algumas coisas fazem parte, né? Então, por trás de cada mulher homenageada existe uma história, e muitas dessas histórias as pessoas às vezes não conhecem, né? Então, assim, ali da Stuttgart, por exemplo, eu sei a empresa, acompanho, sou cliente deles há muito tempo, mas não sabia a história toda, ali, o início, como que foi, né? Eu tenho experiência, mas meu marido não tem tanto. Como é que vai ser as decisões lá atrás, né? Uma pessoa com a idade que tem tão lúcida. Inspirador. Não, é inspirador. Nós estávamos conversando juntas no podcast, então assim, estava ali eu, com bem menos tempo de resultados, enfim, trabalho, com uma pessoa assim, e super acessível. Então, essa conexão entre as mulheres. E o interessante é dar oportunidade para os convidados e para a sociedade saber das histórias. Entende? Conhecer o que elas querem, o que elas fazem. E às vezes, porque como nós temos essa oportunidade de contar um pouco da nossa história, histórias nós temos muitas, de desafios, disruptivas e tal. Mas qual que a gente quer ser conhecida? Né? Qual que nós queremos? Quando eu me deparei com as perguntas, o que eu vou contar aqui? Porque eu tenho tantas coisas, mas a gente tem uma limitação, até porque não é uma biografia, né? Então, sobre o que eu quero que as pessoas entendam e se inspirem em mim. A minha história é para as pessoas se inspirarem, não é? Mulheres que inspiram. Então, qual é a história que eu quero que as mulheres se inspirem? Que elas queiram, que elas desejem, que elas veem que elas são capazes, né? Que conquistam, o que foi difícil para mim. Então, esse momento para quem é escolhida, que nesse ano eu tive a oportunidade de ser escolhida, ele é complicadinho, ele é difícil, porque, né? Imagina uma pessoa de 80 e tantos anos, qual que ela vai contar, né? Então, essa história, essa parte que vocês têm do bastidores, eu acho assim bem interessante. Realmente não deve deixar para trás, sabe? Eu acho que talvez, como vocês estão usando, né, os locais que vocês vão divulgar, elas sim podem mudar, né? Como as pessoas não têm acesso, sim, pode mudar, mas ela faz total diferença, né? Eu acho que é fundamental. Eu estava vendo aqui, depois de tantos anos, né, que você tá, esses 6 anos, né, eu queria saber o que mudou em você no evento, porque você lá, com 6 anos atrás, era um pouco online, ok, vamos falar de 5, então, você percebe assim uma mudança no teu comportamento no dia do evento, por exemplo, de 5 anos atrás, que foi presencial, para hoje? Ou na segurança com os profissionais, hoje eu tenho mais segurança, antes eu era... O que você percebe de evolução e mudança em você? Olha, desde que eu iniciei o evento, né? Porque assim, o dia do evento, ele é só, para mim, a reta final, né? É toda a construção do evento que ela é importante, toda essa história que vem. Então, eu sempre fui uma profissional bastante conectada com eventos. Mas não eventos que eu organizo, eventos que eu participo também. Então, hoje, na minha profissão, eu já participo em eventos da minha área. Eu participei muito tempo do LID Santa Catarina, do LID Paraná. Eu participo também de outro... como eu trabalho muito em Curitiba também, eu participo de um grupo chamado MEX, Mulheres Executivas. Então, e eu percebo que nós temos os encontros todos os meses e não uma vez só, né? Então, a gente vai se conhecendo e se ajudando e se fortalecendo. E aqui em Blumenau também nós temos vários outros encontros, por exemplo, a própria CIB Mulher também faz esse tipo de movimento. Então, hoje, eu, estando fortalecida como profissional,
eu consigo ajudar outras pessoas também. E não só mulheres, né? A gente procura ajudar os empreendedores de uma forma geral. E as mulheres, às vezes, elas não se expõem tanto. Elas ficam, elas têm as ideias, elas constroem, e principalmente aqui na nossa região a gente identifica que é um número muito elevado de empresas familiares. Então, elas botam a mão na massa, fazem tudo, e às vezes quem aparece à frente é o seu marido, né? Então, elas ficam na retaguarda e tem aquele medo de exposição. Então, a gente trabalha com esse encorajamento de não é estar nem à frente e nem atrás. Você tem que estar do lado, você tem que estar junto. Ninguém é mais, ninguém é menos. Estamos em áreas iguais. Mas ele trabalha nessa área e eu na minha, e ambas são igualmente importantes para o negócio, para a empresa. Então, a gente quer dar essa força, esse fortalecimento, e a gente percebe muitas vezes, né, por exemplo, que o evento é uma vez por ano. Sim. Então, uma vez por ano, quando a gente começa a convidar, a gente percebe que o quanto falta ainda a evoluir a própria mulher empreendedora, né? A mulher que... Porque a gente divulga a data, aí a gente começa a ouvir. Mas porque é de manhã. Mas porque é de noite. Mas porque no horário de expediente eu trabalho. Porque no horário da noite eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho curso, eu tenho isso. As desculpas, né? Então, assim, se em um ano você não pode tirar 3 horinhas para você, para te fortalecer, então a gente esse tá falando evento de homenageadas, não está falando eu estou falando de convidadas e homenageadas. Tá, entendi. Né? As homenageadas não tanto, né? Mas as convidadas, as pessoas. Então, assim, são uma vez por ano, essas 3 horinhas que é para você, que é para o seu bem. Então, a gente percebe o quanto ainda essas mulheres precisam sair daquele dia a dia, daquela mão de obra de cumprir a tabela, cumprir a agenda, cumprir e tirar um momento para se fortificar. Então, sair da rotina delas. Sair da rotina, você não vai perder o teu trabalho por conta daquelas 3 horas, alguém vai te substituir. Se você não conseguiu fazer de manhã, ou de noite, ou de tarde, alguém vai fazer, ou você consegue se antecipar, enfim, dá para se organizar. Então, a gente percebe que falta a mentalidade delas para evoluir para um bem maior. Eu quero estar junto, eu quero construir junto, eu quero fazer junto, eu quero contribuir. Então, como eu contribuo? Né? Eu posso contribuir dando o seu exemplo, posso contribuir. A gente tem muitas formas de contribuir. E estar lá também é uma forma de contribuir, né? Porque eu não sei quem vai te conhecer, eu não sei com quem você vai conversar, se você vai... Né? Às vezes a gente recebe pessoas fragilizadas lá também, sim, que a gente não sabe. A gente vem descobrir depois. Foi interessante que, quando eu estava lá, a TV... eu tenho um programa na TV já há anos, na rádio também, todos semanais, né? E eu não tenho muito acesso a eles, né? A gente conversa na rua, enfim. Então foi interessante no evento que algumas pessoas já, Jo, eu adoro o teu programa, eu acompanho, eu vejo ele sempre, eu quase não vejo mais TV, mas o teu programa eu acompanho. Então naquele dia eu recebi alguns feedbacks, assim, da TV, da rádio, é por isso até que eu pensei, nossa, eu vou trazer algumas pessoas do evento, e comecei com você, justamente, que é a idealizadora, né? Porque pra compartilhar isso, porque se tantas pessoas vêm e estavam lá, eu achei interessante, não tinha pensado nisso, né, antecipadamente, mas foi o insight do evento ali, alguns comentários que me fizeram ter essa percepção, sabe? Acho que é interessante, assim, a gente, e tem muito isso, assim, de eu empreendo, eu tenho uma liberdade de tempo, né, para quem tem, mas a pessoa não utiliza essa liberdade de tempo. Né? Porque para ela, talvez 2 horas da manhã, ela pode recompensar à noite, no outro dia. O importante é o resultado que ela vai trazer. Só que aquele pensamento. E tem uma outra situação por trás desse pensamento, é a culpa.
Né? Não é só... ela pode trabalhar 4 horas depois para repor 2, mas é a culpa da empresa, dela não abrir a empresa, dela não estar ali naquele momento. Vão achar que eu não dou mais bola para a empresa, ou que, né, muito que o olhar do dono é o que engorda, é o que dá certo, né? Então sempre teve muito isso, né? Mas às vezes um insight que você tem no evento, né, que pode mudar tudo o teu negócio. E não precisa esperar que esse insight ele vai vir alguém dizendo assim para você, faça isso. Isso mesmo. Pegue aquilo, venda isso. Não, cada uma que tem o seu negócio sabe como gerir o seu negócio. Sabe melhor do que ninguém, não precisa de opinião. Você sabe o que precisa no seu negócio. Só você às vezes não sabe como sair dessa rotina do teu negócio, aquele círculo vicioso, e aflorar e fazer o diferente. Então, às vezes, ouvir alguma coisa que não tem nada a ver com a tua área, às vezes, né? Eu fiz várias anotações, tá? Daquele dia, várias anotações. E é interessante que ali tivemos algumas situações de mulheres que fizeram algumas transições ou reajustaram, mas a grande maioria, elas se posicionaram de certa forma. Né? E aí, às vezes, quantas pessoas estão ali assistindo, foram convidadas, e ela tá bem naquele limbo, pensando, nossa, não tá bom, não tá legal, o que eu faço? Aí uma pessoa vai ali e fala, fiz isso, hoje eu tô aqui. Bom, então se com ela deu certo, para uma pessoa basta dar certo para poder dar para todas as outras. Então, às vezes, a pessoa sai daí com uma decisão, sai dali com um contato de uma parceria, uma sócia, sabe? Ou você pode me ajudar, porque ali é um ambiente muito blindado. Né? É um ambiente assim que todas querem muito bem das outras. Né? Então, assim, quantas ali levantaram para buscar o prêmio, enfim, e as pessoas elas aplaudiam, mas outras elas comentavam, elas falavam, nossa, faz muito tempo que eu não via ela, eu não sabia. Entende? Porque às vezes a pessoa perde a referência, enfim. Então, assim, eu vi assim, pessoas vibrando, mas que não que foi ela que convidou, tão próxima, que pessoas faziam muito tempo que não viam. Né? Então, até isso, o evento acabou juntando. Né? Teve torcida esse ano. Também vi torcida. Também foi a primeira vez que eu vi torcida. Tava na minha frente a torcida. Eu até fiquei assim, eu também queria isso, né? Não dá aquela vontade assim? Sim. Olha só, você acredita que muitas mulheres não percebem o impacto que elas causam? Isso que é bem no convite que tu percebe isso, né? Eu tenho absoluta certeza que tem muitas que só trabalham no automático e vão e não param para dar uma olhadinha no que já fizeram. Porque assim, a gente sempre tem aquele objetivo, eu quero mais. Se eu tenho 20, agora eu quero 30, se eu tenho 30, agora eu quero 40, e se eu cheguei a minha venda, o meu trabalho até os limites do Blumenau, agora eu quero passar, eu quero Santa Catarina e sempre mais. Então, nunca vem que chegou o ponto final, o que é ótimo, né? O crescimento e o impulsionamento é importante. Pulsando. Mas às vezes não conseguem observar o quanto construíram até ali. E quando a gente realmente chama a atenção, né? Como chama a atenção, você foi convidada, você quer participar, porque todas vão de forma espontânea. Né? Tem pessoas que não se sentem bem, elas não estou pronta para isso. A gente já recebeu nãos nesse sentido. Olha, eu não esperava, eu não me sinto preparada, eu não acho que eu sou digna. Então a gente dá o tempo para a pessoa, né? Para ela digerir isso tudo. Mas a sua grande maioria, elas ficam assim, num primeiro momento. Hoje, com tanto golpe que tem, né? Elas já estão achando que é golpe, né? Já estão achando que... Mas como que é isso, né? E daí eu digo, não, mas eu sou a Mara, eu estou te convidando. Aí elas associam, sério, né? Mas tem certeza? Sim, eu estou ligando para ti, eu estou te convidando, é você que a gente está procurando, né? E não é de forma aleatória, a gente já sabe o que a pessoa fez, a gente já viu o currículo, a gente tem um comitê entre nós ali e nós vamos avaliando, né? A gente vai buscando na mídia referências, quem é, o que fez,
essa já ganhou um prêmio, essa conseguiu isso, essa, sabe? Porque eu também não fico o tempo todo olhando, né? Sim. Mas a gente está atento, né? Então a gente já termina um evento, já começa a fazer a agendinha do próximo. Observando, né? olhos atentos. Observando, né? Observando o que vai acontecer e algumas, né, até já ficam de um ano para o outro, porque um dos requisitos também é participar do evento, e às vezes teve mulheres que nós convidamos e estavam em viagem, né, não tinham como remarcar, ai, que pena, não posso, mas não, ok, você não vai ser desqualificada porque você não participou dessa edição. Tem as próximas, espero, né? Tem as próximas, então é bem bacana, assim. Você percebe que a autocobrança feminina ela é muito presente? Eu gostaria de saber, assim, o que você acha sobre isso, né? A gente tem o que falam, o que eu penso, por exemplo, em relação a isso, mas você acha que a autocobrança estava falando, né? A mulher só vai pra frente, ela só trabalha, ela cria uma meta e tal, mas assim, quando ela deita à noite, chega em casa, reflete sobre o que ela fez no dia, o que falta, ou aonde ela tinha que estar e não estava. O que você acha sobre isso em relação ao comportamento das mulheres hoje, essa autocobrança? Eu acho que essa autocobrança ela está num nível muito elevado nos dias de hoje, né? Primeiro porque você concorre consigo mesma, você concorre com a sua família, você concorre com as suas amigas, você concorre com um mercado que você não conhece. Então você recebe uma pressão muito grande, né, da sociedade. Então é como se cada mulher que empreendesse tivesse que ter uma carreira meteórica, só sucessos. E a gente sabe que num negócio, num empreendimento, isso não é bem assim. Às vezes você abre, não dá certo, você falha, você demora tempo, você precisa mudar a rota, aquele segmento talvez não era o teu, você se decepcionou, tem que parar, começar outro. Então é uma escalada difícil. Então nós não podemos ter essa cobrança de que o fato de eu abrir uma fábrica de copo de água vai dar certo. Não, pode ser que sim. Ninguém abre nada pensando em que não vai dar certo, né? Mas assim, tem várias situações adversas no decorrer da trajetória. Então, o que muda? Por que uma sim e outra não? Então, eu acho que existe uma palavra que é persistência e trabalho. São duas, aliás, não uma. Persistência, porque dificuldade é absolutamente certo que todo negócio tem, toda carreira tem, né? Até como uma profissional liberal, uma médica, uma advogada, qualquer área tem. Você concorre com inovações, você concorre com outras pessoas, você concorre com preço, você concorre com a tua imagem, com hoje, tudo. Com inteligência artificial. Com inteligência artificial. Então, cada carreira, cada trabalho tem dificuldades. Umas mais, outras menos. Aí, na primeira dificuldade, eu vou fechar, eu vou encerrar. Não. Então, você tem que trabalhar mais, você tem que inovar, vai ter que mudar. E aí tem a cobrança, né? Porque tem maridos que realmente apoiam, tem outras que estão junto, tem outros que cobram. Mas então é melhor você ficar em casa do que estar trabalhando tanto e ainda não gerar nenhum resultado positivo. Então, assim, tem cabeças e tem cabeças. Por isso que, assim, a base está na família também, né? A gente repetiu muito, esse evento trouxe muito isso da base familiar, porque é a base do apoio, não necessariamente trabalho, mas o apoio, porque para você empreender, trabalhar, você deixa ausências na tua casa, para os teus filhos. Então aí vem a cobrança, né? Poxa, eu estou trabalhando tanto e os meus filhos? Quem está cuidando dos meus filhos? Como eles estão sendo cuidados? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou sendo uma boa mulher? É. Né? E aí vai, uma boa filha. Uma boa filha. Isso e aí tudo. O padrão da mulher não é baixo, não. A gente quer 100% Sim. em cada área dessas. Sim. Né? E como faz essa gestão. Quando você trouxe ali sobre persistência, é algo que eu acho que fecha muito com o que eu também falo, que eu sempre digo assim, que se não deu certo é porque não terminou.
esforço, muda, altera, ajuste de rota, né? E como você falou, ninguém cria nada ou abre alguma coisa para não dar certo. Achando que não vai dar certo. Não. Né? E às vezes você vê assim, coisas tão diferentes, todas, ou tipo, não, isso não vai dar certo. Um café na esquina de um bairro que não, isso aí vai fechar. Quem é o louco que abriu isso? E aí vai, e aquilo surpreende. Sim. Entende? Porque tem alguma coisa ali que ele fez diferente. Então não tem regra, não tem um passo a passo, assim, sabe? Não tem uma fórmula mágica que para todo mundo dar certo, né? Eu acho que é muito isso. Estou adorando a nossa conversa, né? Eu acho que a gente tem papo aí para vários programas, né? Gostei muito de ter você aqui conosco, tá? De verdade. Eu quero muito, assim, que você continue com esses eventos, que cada vez seja ainda mais leve, né? Por favor, né? Porque senão sempre fica onoroso, tem que ser bom e não um estorvo na nossa vida, né? E então, assim, que você tenha sempre, desejo sempre uma boa equipe, boas estratégias, que cada vez você possa, né, continuar comemorando com essas mulheres, essas conquistas, inspirando outras mulheres. Eu passei por isso agora e vou dizer assim que foi muito legal, foi bem diferente. E foi bem diferente, inclusive, com a minha equipe, sabe? Porque eu trouxe para elas muito, fiz uma entrevista lá, inclusive, trazendo muito que eu estou aqui, mas estou representando, né? Sim, as minhas ideias, a minha vontade, quem começou, mas não conseguiria sustentar tudo e ter tanta qualidade e se não fosse a minha equipe. Então, eu acho que também é uma forma de a gente agradecer, né, os que estão por trás, os nossos bastidores, ou a própria família. Então, assim, era o aniversário do meu filho naquele dia, né? E aí eu falei, filho, hoje você não vai precisar ir pra aula. Ele, sério? Porque eles vão até com febre pra escola, eu não deixo faltar de forma alguma. Claro, verifiquei que não tinha nada, né? Sim. Aliás, ele apresentou um trabalho cedinho, na primeira aula, foi o primeiro aluno a apresentar, e aí eu peguei ele e nós fomos. E disse, mas por que, mãe? Eu disse, não, porque hoje é teu aniversário e nós vamos tomar um café num lugar diferente. Dele assim, como assim? Aí eu disse, não, mãe, vai ser reconhecido, gostaria que você estivesse comigo lá também, é um dia diferente pra você. E eu, por mais que o assunto lá não fosse o mais interessante para ele, até pela idade dele, mas ele ver mulheres sendo reconhecidas, ele entender esse meio, ele estar nisso, a minha filha também. Então, acho que é o primeiro evento que eu levo eles. Eu já fui reconhecido algumas vezes, de outras formas, enfim, mas foi o primeiro que eu disse, não, eu vou levar porque eu acho que eles precisam entender ou desejar querer estar lá, ou em locais como esse. Porque, ou mesmo reconhecer a mãe, né? Exato. É porque esse legado da nossa continuidade está na mão deles. E eu não consigo mudar o mundo inteiro, não. Sim. Mas eu preciso criar filhos melhores, fazendo a minha parte, para que ele consiga ser diferente, esse mundão aí, né? Então, assim, desejo assim, que esse evento cada vez mais tenha mais sucesso, que cada vez você tenha mais dúvidas de quais mulheres escolher, né? Para inspirar outras, né? Porque dúvidas quer dizer que a gente está indo muito bem. Certo? E que tudo seja muito maravilhoso em relação a isso. Pretendo estar em várias edições, como eu sempre já estive, né? Mas trazendo aqui um feedback meu que estive lá, foi muito bom. É muito, muito, muito gostoso, muito bom, muito agradável. Continue. Eu desejo assim que você não pare, tá? Se todos os anos, nossa, de novo, sim, vá, porque é uma alavanca para muitas pessoas. Pessoas que estão lá assistindo, mas as que estão lá com 87 anos e ainda sendo reconhecidas, mas as com 25, com uma startup, uma coisa que começou agora de 1 ano, e você enxergou ela e dando oportunidade para fazer com que ela consiga fluir e melhorar e evoluir muito mais. Eu gostaria que você desse um recado para as pessoas de casa agora, as mulheres, os maridos, enfim, sobre isso, um recado, né, para que elas não parem, continuem, ou sobre até o próprio evento. Dá um recado para elas em casa, assim, para inspirar elas. Uma mulher que inspire outras. Dê um recado para elas para a gente finalizar o nosso programa hoje. Ah, que bom, Joana. Obrigada pelo convite novamente, estar aqui. A gente bater um bate-papo bem descontraído sobre o evento, os bastidores. E o recado, eu acho que nós demos o recado 1 hora, né, Joana? Mas o recado, assim, final mesmo, é que realmente assuma, né, o seu papel, assuma a sua condição de mulher, de empresária, de profissional. E nas dificuldades não desista. Tem muita coisa diferente ao nosso redor. Busque sempre atualizar, busque coisas novas, abra sua cabeça, né? Não fique fechada nas suas ideias, achando que
é só contra você, ou porque para mim não deu certo, para ela deu. Não, nem todos, a gente falou muito sobre sorte. A sorte é importante, mas o trabalho é muito mais do que a sorte, né? Porque a sorte escolhe aleatório, e o trabalho, a gente sabe que quem trabalha tem em determinado momento o seu reconhecimento. E a sorte, ela é um reconhecimento do teu esforço. Não é sorte, ela vem por reconhecimento, né? Sim, a sorte faz parte, mas... É a cereja, né? Você comentou, é a cerejinha. Agora, né? Só sorte sem trabalho é difícil. Não vai durar, né? Não vai durar. Então, eu acho que o recado é esse. E falar, né, sobre o projeto Mulheres que Inspiram é gratificante para mim, né? Como se fosse um filho também. Foi criado, foi construído, então... eu fico muito grata que está tendo esse reconhecimento da sociedade. Eu nunca vi esse ano como bombou tanto nas mídias, em mídias espontâneas e pessoas espontâneas. Então, realmente construir algo pelas mulheres e aqui em Blumenau é algo que me deixa orgulhosa do que foi construído, porque realmente não foi fácil, não desistimos, e só agradecer a todos os parceiros que a gente tem para esse evento. Não dá nem para nominar todo mundo, senão a equipe vai ficar chateada, mas elencando esse ano o Norte Shopping, elencando o Gustavo Siqueira, a equipe da Prece e Júlia e Luísa, que deram todo o apoio também, né, fora todos os demais profissionais que tinha um batalhão trabalhando para o evento ficar da forma como ficou. Então, obrigada, parabéns pela coragem de começar e manter todo esse projeto. Eu acho que é lindo se orgulhar dele todos os dias, porque ele é seu, né? Eu acho que isso é importante. E o recado para você de casa é: toda mulher tem uma história. Algumas transformam a própria vida, outras transformam a vida de muitas pessoas, né? Gente, obrigado. E semana que vem temos mais programa Saúde em Movimento para você com a Joana Tomil. Muito obrigada, gente.